Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do treinamento de bloqueios e isolamento de energias perigosas, que a gente pode considerar que está dentro da NR12 e também dentro da própria NR10. Quando se fala de bloqueio de energia, é um procedimento muito importante, porque é o momento onde principalmente a manutenção vai realizar algum tipo de intervenção em uma máquina e equipamento e precisa ali bloquear aquelas energias perigosas, energia elétrica, energia hidráulica, energia pneumática e outros tipos de energia que devem ser bloqueadas de acordo com o tipo de equipamento e de acordo com o tipo de energia que aquele equipamento utiliza. Então é fundamental para você que é profissional de manutenção, que é um profissional às vezes da parte operacional que necessita de algum tipo de bloqueio para fazer algum tipo de tryout ou teste em alguma máquina, equipamento, e você também que é um profissional de saúde e segurança do trabalho que precisa entender a fundo esse procedimento de bloqueio e isolamento de energia. Qual que é o nosso objetivo dentro desse treinamento? Nós vamos falar de alguns critérios, alguns procedimentos de segurança para bloqueio elétrico, que é um bloqueio mais comum. Muitas pessoas pensam que somente eu desligar o painel da máquina e colocar um cadeado, eu já bloqueei todo aquele equipamento. Só que nós temos que entender quais os bloqueios necessários que aquela máquina ou equipamento precisa. Por isso nós vamos falar também da matriz de bloqueio. Ou seja, quando eu tenho uma máquina ou equipamento, eu tenho que ter um mapa de bloqueio. Quais bloqueios o manutentor daquela atividade ali, ele precisa realizar antes de fazer a manutenção. É fundamental essa matriz de bloqueio. Então nós temos o bloqueio elétrico, mecânico, hidráulico, o pneumático em máquinas e equipamentos ou também até mesmo tubulações para a realização de serviços, principalmente de manutenção, às vezes algum tipo de inspeção e até mesmo alguma limpeza que vai ser realizada naquela máquina e equipamento, onde o trabalhador ali tenha que expor seu corpo ou parte dele, mãos e braços, e ele está exposto a algum tipo de risco, algum tipo de movimentação daquela máquina, aonde deve estar imóvel aquela máquina, equipamento para ele fazer sua atividade. Então, isso inclui energia armazenada, como energia encontrada ali em capacitores ou molas mecânicas, acumuladores hidráulicos e pneumáticos, de forma que todas as medidas ali sejam tomadas para que os trabalhos em máquinas e equipamentos do sistema somente sejam iniciados com a garantia de movimento e energia elétrica zero. Ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de energia residual naquela máquina ou equipamento que possa movimentar algum dispositivo e causar algum tipo de acidente no colaborador. Além da energia elétrica zero, a pressão, a temperatura, a radiação ambiente daquele local. Aonde que aplica quando se fala de procedimentos de bloqueio de energia? Este documento aí, esse treinamento, ou até mesmo um procedimento que você vai usar dentro da empresa, ele aplica em atividades realizadas por pessoal próprio e também das empresas contratadas. Ou seja, uma equipe de manutenção, às vezes, ela pode ter parte da equipe terceirizada. O procedimento de bloqueio que a empresa utiliza tem que se aplicar a essa equipe terceirizada também, independente ali do seu nível hierárquico. Nas unidades operacionais e de qualquer outro local ali, de qualquer outra empresa, aonde o procedimento para controle de risco crítico ali, que é o bloqueio de energia, ele seja aplicado. Então, as referências para esse treinamento, a NBR 5410 de 2004, que envolve ali instalações elétricas de baixa tensão, e também segurança em instalações e serviços em eletricidade. Aí nós temos aí uma imagem de uma estação de bloqueio. E vamos falar um pouco aqui agora de algumas terminologias e também definições. Quando se fala de bloqueios elétricos, são bloqueios aí que se aplicam de maneira efetiva. Para qual que é o objetivo? Evitar o acionamento acidental em equipamentos que são acionados por energia elétrica ou condicionam a eletricidade. Basicamente, a grande parte das máquinas e equipamentos vai ter energia elétrica. Então, o bloqueio elétrico é um dos bloqueios principais que nós temos hoje dentro de uma organização. Temos também os bloqueios mecânicos, que são bloqueios aí que se aplicam de maneira efetiva para conter a movimentação ou projeções, executado através de travamentos,
desacoplamento de transmissões, escoramentos, às vezes até estaiamentos. Esses bloqueios mecânicos, eles serão realizados após a fonte de energia elétrica principal estar bloqueada. Por quê? Para a segurança de quem está realizando o bloqueio. Se eu tenho uma parte elétrica ali ainda funcionando e vou fazer um bloqueio mecânico, pode haver alguma movimentação e o acidente acontecer. Então, a primeira fonte de energia que eu tenho que cortar é a energia elétrica. Então, esses bloqueios mecânicos, eles serão realizados após a fonte de energia elétrica principal estar ali bloqueada, sendo ele realizado pelos manutentores, mecânicos, supervisores, líderes de manutenção, técnicos de manutenção mecânica e também os lubrificadores. Temos também as definições aí dos bloqueios hidráulicos e pneumáticos, que são bloqueios que se aplicam de maneira efetiva para conter pressões ou até mesmo vazamentos de produtos sólidos, líquidos, gasosos, vapores pastosos e outros, através do fechamento de válvulas ou registros, desengate de mangueiras ou vedação de tubulações e tampas. Então, é muito importante também essa questão do bloqueio hidráulico e pneumático. A definição do aterramento. O que seria o aterramento? É quando a gente faz o ato ali de proporcionar uma conexão intencional à terra. Ou seja, eu vou ter uma conexão de impedância suficiente baixa e tendo a capacidade ali de conduzir corrente suficiente para impedir ali a elevação da tensão, o que poderia resultar em um risco indevido para o equipamento conectado ou a pessoas. Então, toda máquina e equipamento, ela tem que ter o aterramento. Se tiver qualquer fuga de energia, e ali, geralmente, a máquina vai ter uma estrutura metálica, e ela não estiver aterrada, o colaborador que está operando aquela máquina, fazendo a manutenção, ele pode sofrer um acidente. Aqui nós temos também um exemplo de dispositivo bloqueável, que é um dispositivo ali isolador de energia, que pode ser bloqueado, trancado, se possuir um acessório de bloqueio ou mecanismo interno de bloqueio, por exemplo, travamento, chave ou cadeado. Esse é o dispositivo bloqueável, tá? Então, além do dispositivo bloqueável, nós temos aí a questão do bloqueio. O que seria o bloqueio propriamente dito? É o ato de colocar uma tranca, um cadeado, num dispositivo isolador de energia, de acordo com o procedimento estabelecido. É importante entender que toda empresa que vai adotar o sistema de bloqueio, ela tem que ter um procedimento, uma diretriz, um mapeamento para saber quais dispositivos, quais tipos de bloqueio vai ser utilizado. Isso vai assegurar que a energia que vai ser isolada e o equipamento que está sendo controlado não possa ser operado até que o dispositivo bloqueado seja removido. Ou seja, a partir do momento que eu vou fazer algum tipo de manutenção em uma máquina ou equipamento, primeiro passo, vamos supor que tem lá um eletricista, um mecânico, um auxiliar de mecânica, que são pessoas, às vezes, que vão fazer a manutenção numa máquina, um equipamento, uma equipe. Nós temos que, primeiro, essa equipe tem que ter um treinamento de como fazer o bloqueio. Segundo, ela ter ali uma matriz de bloqueio, um mapa de bloqueio. Quais as fontes de energia que ela tem que bloquear? Energia elétrica, energia pneumática, energia mecânica também. Então, essa equipe tem que ter acesso a essa matriz de bloqueio para iniciar o procedimento de bloqueio. Então, para equipamentos de radiação ionizante, por exemplo, raio-x e gamografia, deve ser providenciada a garantia adicional para evitar a contaminação ou até mesmo a exposição acidental. Quando se fala de bloqueio, também tem que ter a questão do desbloqueio. O que seria isso? É quando eu retiro a tranca ou cadeado do dispositivo isolador de energia após ali a conclusão de qualquer tipo de atividade. Além do desbloqueio, a gente pode falar também do isolamento, que é um processo destinado a impedir a passagem de energia por interposições de materiais isolantes. A gente vai estar dando mais detalhes de cada item desse durante o treinamento. Nós temos também, podemos dar destaque, vocês podem ver na imagem aí, ó, alguns dispositivos de isolamento, o isolador de energia, que é um dispositivo físico que impede ali a transmissão ou até mesmo a liberação de energia elétrica, do tipo, por exemplo, o disjuntor, a chave de desconexão ou outro dispositivo similar, com uma indicação visível da posição do dispositivo, ou até mesmo uma válvula de linha, a raquete, que é muito utilizada,
com a mesma característica de impedimento de transmissão de energia. Aí nós temos o exemplo, né, o cadeado ou algema semelhante que possui a mesma finalidade e eficiência para impedir a transmissão ou a liberação de energia, mesmo que acidental. As botoeiras, chaves seletoras e outros dispositivos do tipo circuito de controle não são dispositivos isoladores de energia. Tá? Então, essa informação é muito importante. Aqui nós temos exemplos aqui, ó, vocês podem ver na imagem, de travamento para disjuntores e também interruptores elétricos. Aqui nós temos, do lado direito, travamento para a válvula tipo registro. E aqui, embaixo, travamento para plugs elétricos. Então, o que a gente pode destacar também quando se fala aí de lockout, tagout, né, o lockout que é o travamento, tagout que é a identificação, é importante, né, se falar do etiquetamento, que é o cartão de bloqueio. Esse dispositivo aí de advertência visível para a pessoa verificar na hora que ela chega na máquina, tem uma identificação que aquela máquina não pode ser operada. Exemplo aí, etiquetas com meio de fixação, que possa ser preso ou fixado aí a um dispositivo de acordo com o procedimento estabelecido. Para quê? Para indicar que esse dispositivo, equipamento ou sistema que está sendo controlado não possa ser operado até que o dispositivo de etiquetamento tenha sido removido. Então é importante essa questão do etiquetamento, do cartão de bloqueio, as pessoas que trabalham na empresa identificar, saber o que significa aquele etiquetamento. Dentro do treinamento de integração, as pessoas têm que receber essa informação. Então, essa identificação, ela tem que ser utilizada aí dentro do sistema a ser isolado. E durante as atividades, fica fixado no cofre de isolamento do sistema junto ao cadeado do oficial de isolamento de energia. Então, quando se fala de etiquetamento, o que significa isso? É o ato ou técnica de colocar, fixar a etiqueta de sinalização própria em local visível e adequado, de acordo com o procedimento estabelecido, assegurando orientação para que a energia isolada não seja liberada ou que o equipamento não deva ser operado até que o dispositivo de bloqueio seja removido. Por isso que é fundamental esse etiquetamento. As pessoas que vão fazer atividade vão fazer ali o bloqueio, vão etiquetar para identificar que aquele equipamento não pode ser operado. E também no momento que acaba a atividade, tem que retirar essa etiqueta. Então, é uma ação ali complementar de sinalização. Ela não, por exemplo, substitui o cadeado de bloqueio ou tranca. E também não é considerada uma forma segura de bloqueio. Este ato associado ao uso de cadeado indica que a fonte de energia não pode ser operada. Então, a empresa, por exemplo, ela tem que adotar a questão do travamento dos cadeados junto com o etiquetamento. Por isso que se fala lockout e tagout. Eu bloqueio e identifico, etiqueta. Eu vou só identificar aqui para as pessoas sabem que está tendo uma manutenção. Isso não impede que uma pessoa vá lá e ligue a máquina e equipamento e cause um acidente dentro da empresa ou organização. Aqui nós temos aqui a zona de risco, a zona controlada e a zona livre. Então, bem no núcleo aqui, ó, nós temos, por exemplo, a zona de risco. Em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Então, dentro da zona de risco, o que é importante a gente entender? Por exemplo, uma subestação elétrica, somente pessoas ali da parte que tem a formação técnica, que tem um curso de NR10 básico, NR10 CEP, que tem ali a proteção adequada, pode estar dentro dessa zona de risco e tem que ter um controle das pessoas que vão acessar essa área, mesmo elas tendo autorização. Já a zona controlada é o entorno, tá? É o entorno de parte condutora energizada não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados também. É a zona controlada, que é esse entorno aqui. E também nós temos a zona livre. A zona livre é onde outras pessoas, né, podem circular. E o ponto de instalação energizado, que é o centro aqui, ó, o ponto energizado de instalação. Então, é o centro, bem no núcleo aqui da imagem. Então,
É importante a empresa garantir, através de barreiras físicas, que as pessoas que estão dentro dessa zona são pessoas autorizadas, profissionais autorizados para fazer as atividades. Aqui nós temos algumas definições, né? A raquete, por exemplo, é um dispositivo físico que impede a transmissão ou a liberação de energia por meio de tubulações de passagem de material. O raqueteamento já é o ato ou a técnica de instalar essa raquete, a jusante da válvula ou tubulações com o objetivo de garantir a interrupção dos fluxos de energia residuais ou em tubulações pressurizadas. A energia zero, o que seria essa energia zero? A condição do equipamento, máquina, instalação ou sistema onde todas as formas de energia estão bloqueadas ou desativadas. Ou seja, a partir do momento que eu fiz todos os bloqueios, elétrico, hidráulico, pneumático, mecânico, eu faço o teste para verificar se a energia naquele local é zero de fato. O oficial de isolamento de bloqueio é uma pessoa ali treinada, qualificada e devidamente autorizada, que coordena ou bloqueia e desbloqueia etiquetas, máquinas, equipamento e sistemas com o objetivo de executar qualquer tipo de atividade, limpeza, reparos, inspeções, devendo ter autoconhecimento do sistema de sua área de responsabilidade. Então, o oficial é o líder de bloqueio, é a pessoa ali que conhece os procedimentos, que vai ter ali a matriz de bloqueio em mãos, né, o mapa de bloqueio. A autorização, ela deve ser registrada formalmente no documento funcional do empregado ou em lista específica. Tem que ter um formulário para essa autorização. Podemos falar também aqui das fontes de energia. O que seria essa fonte de energia? É toda fonte ali capaz de armazenar, gerar ou liberar energia elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, químicas, térmicas, radioativa, entre outras. É importante também a gente saber o que é essa identificação de risco. Refere-se ali a um processo sistemático que é usado para quê? Para identificar os riscos associados com as tarefas específicas. Então, a informação obtida através dessa identificação pode ser usada para selecionar, por exemplo, o EPI requerido para a execução da tarefa ou nível de proteção necessário. Então, é importante eu identificar o risco. Para mim identificar o risco, eu tenho que saber qual atividade que a pessoa está fazendo. Quais atividades? Quais as etapas daquela atividade? Quais os riscos? Para mim identificar as medidas de controle, para mim identificar os equipamentos de proteção individual que será necessário. O equipamento aí potencialmente energizado é um condutor ou dispositivo não isolado que, por natureza de projeto ou localização, pode ser energizado por um condutor adjacente energizado ou por uma chave ou por retroalimentação. Temos também a definição ali do solicitante de isolamento de bloqueio. É aquele empregado que solicita o isolamento de um equipamento ou sistema ao oficial de bloqueio. Nem sempre a pessoa que vai executar é o oficial de bloqueio. O solicitante é quem vai fazer a atividade. Então tem que ter ali o oficial de bloqueio para fazer o procedimento de bloqueio. Com o intuito de executar alguma atividade, né, naquela máquina, equipamento, ele vai solicitar ao oficial de bloqueio para fazer, né, esse procedimento. O executante de isolamento de bloqueio, né, é o eletricista, o operador de área ou mecânico responsável, respectivamente, em realizar os isolamentos, liberação do circuito elétrico principal, válvulas, isolamentos mecânicos, respectivamente, por solicitação do oficial de isolamento de bloqueio. O que significa isso? O executante, ele vai receber ordens ali do oficial de bloqueio, pode ser um eletricista ou um mecânico, que sabe como bloquear. O eletricista vai bloquear a parte elétrica, o mecânico vai fechar uma válvula, por exemplo, vai fazer o raqueteamento daquela válvula. Ou seja, o oficial de bloqueio, ele apenas vai verificar se aquele mapa, aquela matriz de bloqueio está sendo realizada de forma como manda o procedimento e vai conferir para ter ali o teste de energia zero, consequentemente. O acionamento principal, o que seria isso? Qualquer equipamento ou dispositivo que é capaz ali de produzir, transformar ou transmitir por qualquer meio algum tipo de energia, por exemplo, motor elétrico, variador de velocidade elétrica, vibrador elétrico, motor diesel, unidades hidráulicas. Então, é o acionamento que vai gerar a energia. O circuito elétrico principal é a rede de energia monofásica, bifásica, trifásica,
que é diretamente ligado a equipamentos ou dispositivos de iluminação, aquecimentos, painéis elétricos, tomadas elétricas, raio-x, sons, entre outros. E o sistema é o conjunto desses equipamentos, válvulas ou partes mecânicas que estão ali a montante, a jusante e o próprio local de execução da atividade, que é o sistema que eu vou bloquear. Nós temos também a definição do dispositivo mecânico de isolamento. É a parte mecânica de chaves elétricas que, quando aberta, elas vão permitir ali a fixação de cadeados de segurança, impedindo o seu fechamento. Ou são também dispositivos instalados nas portas de painéis elétricos que, quando travados por cadeado, vão impedir ali a abertura da porta do painel. Pode ser também ali dispositivos como correntes ou coberturas ali para isolamentos de válvulas ou batentes, chapas ou soldas para isolamento mecânico. Aqui nós temos também a definição de cartão de liberação do desbloqueio excepcional. Esse cartão ele é utilizado aí para autorizar as liberações quando na não possibilidade de remoção dos cadeados do sistema pelas vias normais. Este cartão é de responsabilidade e disciplina de quem estiver responsável pelo isolamento de energia de bloqueio. Muito importante essa definição aqui, ó, a matriz de isolamento de bloqueio de sistemas. Ela pode ser uma planilha que vai demonstrar as energias a serem bloqueadas de cada sistema. Ela deve conter a relação das fontes de energia que entram e que saem daquele sistema. Assim, ela vai garantir o isolamento de todas as fontes de energia periféricas que alimentam ou derivam do sistema principal estejam devidamente isoladas. E nós temos também a definição do cofre de isolamento de bloqueio, que é a caixa que deve ser usada o mais próximo possível de cada equipamento ou sistema. Pode ser uma caixa portátil, né, onde são depositadas ali pelo oficial de bloqueio as chaves da série mestra e é onde é fixado o cadeado individual de cada funcionário que está ingressando ou executando atividades no sistema isolado. Há cofres instalados ao lado de cada pavimento, sistema, e onde não existir pode ser colocado um cofre portátil. O cofre de isolamento deve ser vermelho. Então, quando se tem mais de uma pessoa realizando a atividade, é fundamental, né, esse sistema, né, esse cofre de isolamento de bloqueio. Aqui nós temos os cadeados, o código de cores para cadeados. Né? Então, por exemplo, o cadeado de sistema na cor dourada, latão, são cadeados identificados em sequência numérica que possibilitam o isolamento de diversos equipamentos, ou válvulas, ou propelidos do sistema. Os cadeados de sistema e a chave de cada um ficam guardados nas áreas. O cadeado individual na cor vermelha é o cadeado aí utilizado por qualquer empregado, empreiteiro ou visitante no travamento do cofre de isolamento após a colocação do cadeado do oficial de isolamento. Tanto o cadeado individual como a chave são identificadas e têm segredo único, diferente dos demais existentes aí dentro da organização. No caso de cadeado de contratadas, esses cadeados devem ter identificação do portador e estar sob o controle de cada unidade, devendo ser fornecido pela unidade. Sua perda implica na reposição no final, né, da prestação de serviço. Então, esse é um procedimento interno que a empresa utiliza. Provavelmente você vai trabalhar numa empresa que possa ter um procedimento diferente desse, mas é fundamental ter essa diretriz do lockout, tagout, de bloqueio das fontes de energia e da identificação. Cada empresa vai adotar aí um procedimento que vai ali atender ali a sua demanda. Nós temos, por exemplo, aí, ó, o cadeado de oficial de isolamento, que é um cadeado aí na cor preta. É um cadeado aí utilizado ali pelo oficial de bloqueio, no isolamento de cofre, juntamente com o cartão de isolamento. Então, todos os cadeados de uma mesma área possuem o mesmo segredo e diferem das demais áreas. Isso é muito importante. Somente aí os oficiais de isolamento de bloqueio, eles são detentores das cópias da chave para garantir a segurança. E o primeiro cadeado a ser colocado e o último a ser removido é do cofre de isolamento, certo? Então, nós temos aí também os cadeados de transferência, que é o cadeado utilizado em conjunto com o cadeado oficial de bloqueio para manter ali os isolamentos quando da necessidade de substituição do pessoal de turno ou de jornada de trabalho administrativo, ou mesmo da remoção de um equipamento para reparo
ou permanência do mesmo inativo por um período de tempo superior a uma jornada de trabalho. Então, esses cadeados aí ficam guardados nas áreas, as chaves são de posse exclusiva do supervisor, líder ou técnico de manutenção e possuem um único segredo por área ou até mesmo uma empreiteira. Então, por exemplo, caso não tenha supervisor, líder ou técnico de turno, a responsabilidade do oficial de isolamento e bloqueio. Então, nós temos aqui, por exemplo, operação usa cor verde, manutenção usa cor azul, administração a cor laranja, os parceiros usam ali a cor amarela. Aqui nós temos o cadeado de válvula crítica, que é o cadeado utilizado para a válvula crítica, estando a chave guardada no claviculário, né, da área responsável pela válvula crítica. E também o multiplicador de cadeados, que é um mecanismo utilizado para travar a porta do cofre de isolamento e permitir a instalação de um maior número de cadeados. Ou seja, esse multiplicador, eu consigo colocar mais de um cadeado ali, né, se eu tenho mais de uma pessoa trabalhando. Então, ele é fundamental. A válvula crítica, né, uma válvula que durante a operação deve permanecer impedida de movimentação de forma não controlada, na posição aberta ou fechada, e tem o potencial de comprometer as condições operacionais, podendo ali provocar incidentes. Então, o equipamento autopropelido é um equipamento móvel dotado de energia suficiente para provocar seu próprio movimento, sem nenhum tipo de ação externa, que deve ser isolado através de chave geral ou ignição. Por exemplo, jumbo, caminhão fora de estrada, basculante, caminhão-pipa, caminhão-muque, pá carregadeira, trator, caminhonetas, empilhadeira. Então, a gente chama de equipamento autopropelido. Retroescavadeira. Quando se faz a manutenção nesses equipamentos, tem também que fazer o sistema de bloqueio. Agora nós vamos falar aqui dos requisitos das pessoas, das responsabilidades. Por exemplo, o setor de segurança do trabalho, ele tem que analisar o projeto ou modificação do projeto existente em um conjunto com o projetista ou setor de engenharia, para identificar ali, por exemplo, os riscos potenciais elétricos e recomendar ações preventivas. Esse setor tem que assegurar que máquinas e equipamentos sejam ali projetadas para receber um bloqueio sempre que maiores substituições, reparos, renovações ou modificações forem executadas, e sempre que novas máquinas e equipamentos forem instalados. Além disso, o setor de segurança do trabalho tem que orientar os empregados sobre como ali o procedimento de bloqueio funciona, através de correspondências ou reuniões de segurança. Recomendado treinamento para essas pessoas, DDS falando sobre como fazer o procedimento de bloqueio. Mas todas as pessoas da empresa que forem realizar algum tipo de bloqueio têm que receber treinamento específico do procedimento de bloqueio. Além disso, o setor de segurança do trabalho tem que orientar e treinar os contratados nesse procedimento, não só os colaboradores da empresa, mas os terceiros também têm que receber essa informação. Além disso, receber, analisar e encaminhar sugestões de melhoria desse procedimento, treinar e capacitar os empregados a serem qualificados e autorizados para solicitar ou executar o isolamento de bloqueio. E realizar também teste de comprovação de eficácia dos treinamentos para oficial de isolamento de bloqueio. Além disso, tem outras responsabilidades do setor de segurança do trabalho quando se trata desse procedimento de bloqueio. Eles têm que verificar ali permanentemente ali o cumprimento do procedimento, através das inspeções rotineiras da segurança do trabalho. Quando identificar qualquer tipo de situação fora do procedimento, paralisar a atividade, quando o procedimento não está sendo cumprido, acompanhar e principalmente documentar as ações corretivas necessárias identificadas nas não conformidades ali encontradas. Quando se fala da segurança do trabalho, é importante também ressaltar a figura da liderança dentro da empresa ou organização. Supervisor, líder de produção ou processo, ele tem a responsabilidade de supervisionar ali cada área e manter o controle, distribuição dos cadeados e outros dispositivos também. Garantir que tenha cadeado suficiente para cada pessoa que vai fazer a atividade. O supervisor ou líder, ele tem que encaminhar a área responsável pelo controle e execução de treinamento em bloqueio, a relação de todos os funcionários que serão autorizados a executar o bloqueio. É ele que vai saber quem que ele precisa de bloquear máquinas e equipamentos.
Assegurar que somente pessoas autorizadas execute o bloqueio e etiquetagem. Então, o supervisor de manutenção ou líder, ele tem que garantir que todas as pessoas ali que estão fazendo a atividade têm o cadeado, têm o treinamento. Às vezes tem uma atividade ali com 4, 5 pessoas da manutenção que pode ocorrer e tem um ou dois ali que não tem o cadeado ou o procedimento, está completamente errado. Se essa pessoa ficar dentro de uma máquina, um equipamento ali, e é retirado os cadeados, essa máquina é ligada, por exemplo, quem vai garantir, né, que essas pessoas vão estar seguras? Então, realizar também, além, não só a segurança do trabalho, a supervisão tem que realizar inspeções permanentes para verificar o cumprimento aí do procedimento e reportar as não conformidades ao setor de segurança, fazer ali as inspeções, garantir também um treinamento específico sobre a identificação dos riscos da área e sobre a aplicação deste procedimento para todas ali as pessoas autorizadas. As responsabilidades agora do oficial de isolamento de bloqueio. O oficial ele tem que garantir a eficácia do bloqueio e isolamento de todas as fontes de energia de acordo com as diretrizes definidas, de acordo com o mapa de bloqueio, com a matriz de bloqueio. Ele tem ali que contribuir com seu conhecimento técnico específico, sempre que observar anormalidades e também oportunidades de melhoria que contribuam diretamente para a prevenção de acidentes de trabalho, reportando à supervisão ou ao setor de segurança do trabalho. Ele tem que solicitar o teste de energia zero, garantir, antes de autorizar as pessoas a entrar naquele local, aquela máquina, equipamento, ou colocar a parte do corpo exposta, aquela máquina, equipamento, garantir que a energia é zero e participar também dos treinamentos. Quando se fala de testes e também posicionamentos, onde for necessário remover temporariamente os dispositivos de bloqueio, ou até mesmo etiquetamento, e energizar a máquina, o equipamento, para fazer algum tipo de teste, às vezes a manutenção está fazendo uma atividade ali, fez o reparo, está bloqueado, mas ela precisa de ligar a máquina para testar. Então, os procedimentos de retorno, desbloqueio de equipamento de trabalho devem ser seguidos. As máquinas ou equipamentos podem estar, então, ser energizadas para fazer os testes ali de posicionamento. Então, a fim de continuar com as atividades civis de manutenção, a máquina ou equipamento deve ser desenergizada e novamente aplicados os procedimentos de bloqueio. Este processo aí tem que estar inserido no procedimento de bloqueio em questão, desobrigando a emissão de um novo cartão, uma etiqueta de bloqueio. Então, toda essa parte de energização para algum tipo de teste tem que seguir um protocolo, tem que seguir um procedimento, à risca, porque durante esse tipo de teste pode acontecer algum tipo de acidente. Então, é fundamental que o procedimento seja seguido. Aqui nós temos como bloquear um equipamento. Então, o primeiro passo, o líder ele vai solicitar a presença do oficial, operador, eletricista e mecânico. Tá? Segundo passo, o oficial identifica os pontos a serem bloqueados através da matriz de bloqueio. Então, o oficial ele vai com a matriz de bloqueio, verifica. O terceiro passo, o oficial com os cadeados de latão, sistema no local a ser bloqueado, com a presença do operador, eletricista e mecânico. E aqui a gente tem o dispositivo para colocar vários cadeados e também identificação. O quarto passo, o oficial, ele, juntamente com as especialidades envolvidas, ele vai solicitar os bloqueios necessários, use para isso o cadeado do sistema de latão, que é o procedimento que essa empresa adota, pode ter um tipo de cadeado diferente. O quinto passo, o oficial solicita ao operador que realize o teste, liga e desliga, no motor do equipamento. E o sexto passo, o oficial coloca todas as chaves de pontos bloqueados dentro da caixa e tranca a mesma com o cadeado preto. Após isso, preenche o cartão de bloqueio que está afixado na caixa. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu garanto que todas as pessoas que estão ali dentro daquela máquina e equipamento cumpriram o procedimento, ela tem o seu cadeado ali e que somente será desbloqueada a partir do momento que todos estiverem fora daquela máquina, fora do equipamento, que não estiverem mais fazendo a manutenção. Esse procedimento, ele é eficiente, ele ajuda a preservar vidas, é fundamental para todos os envolvidos. Então, as pessoas, né, da operação, manutenção, vão colocar o seu cadeado, né, bloqueando a caixa. Então, onde o oficial for também um executante, ele vai ser usado o cadeado individual do mesmo, juntamente com o do oficial. Ele não pode deixar de utilizar ali o cadeado dele como executante também. Então,
Aqui a gente tem algumas observações de cores, né? O oficial de bloqueio é preto, a transferência de operação verde, transferência de manutenção azul, transferência de parceiros amarelo, cadeado individual vermelho, transferência administrativa laranja. O oficial libera o equipamento para devidas intervenções. E aqui a gente tem o passo a passo também de como desbloquear o equipamento. Primeiro passo, cada envolvido na intervenção do equipamento deve retirar seu cadeado ao encerrar a sua tarefa. O dono da área, pode acontecer, gente, de a pessoa, um eletricista, por exemplo, ele sair, ele acabou a sua atividade, ele sai, ele tira o cadeado dele e vai embora. As outras pessoas que estão fazendo a sua atividade vão continuar fazendo. Essa que é a garantia. Agora imagina, se tem somente um cadeado para 4, 5 pessoas, uma sai e tira o cadeado, a máquina ali pode ser ligada ali com as pessoas fazendo atividade. Por isso a importância do cadeado individual. Por isso a importância do líder de bloqueio. O segundo passo aqui, ó, o dono da área informa o oficial que o equipamento está liberado, ou seja, não existe mais pessoas intervindo sobre o mesmo. O oficial informa o líder da equipe que irá proceder ao desbloqueio do equipamento. O líder vai solicitar a presença do oficial, operador, eletricista e mecânico. O oficial, o quinto passo, o oficial, juntamente com as especialidades envolvidas, efetua o desbloqueio necessário e, o último passo, libera o equipamento para operação. A partir do momento que não tem mais ninguém fazendo atividade, a partir do momento que está seguro fazer isso. Algumas informações complementares, né? Condições proibitivas, situações que podem colocar em risco a integridade física dos funcionários, meio ambiente ou patrimônio, imagem da organização e, portanto, não devem ser admitidas em nenhuma hipótese. Qualquer situação que coloque em risco a integridade física das pessoas não pode ser permitida. Deve-se considerar como falta grave, né, e sujeito a sanções disciplinares aí. Alguns exemplos que a gente pode falar de falta grave. Por exemplo, eu realizar atividade sem que o sistema esteja isolado. Isso é muito grave. Já aconteceu muitos acidentes no Brasil e no mundo por falta de bloqueio de energia. Deixar de usar o cadeado individual de segurança durante o desenvolvimento de atividades que exigem seu emprego. Aquele exemplo que eu dei. Tem 2 colaboradores, só colocam um cadeado. Isso não pode. Emprestar cadeado de segurança ou usar cadeado de outro funcionário. O cadeado é de uso individual. Podemos comparar com equipamento de proteção individual. É para uma pessoa usar. Eu não posso emprestar e também jamais eu posso pegar emprestado. Outros exemplos que podemos citar, por exemplo, liberar equipamento fora das condições de segurança, deixar de identificar corretamente equipamentos que exigem o emprego do sistema de isolamento, às vezes falta de informação, procedimento, orientação ou treinamento que possa levar ao não emprego correto do sistema de isolamento. A remoção, por exemplo, do cadeado do oficial de isolamento, com a existência de outros cadeados no cofre do sistema. Então, o cadeado do oficial é o último a ser retirado. Então, a pessoa vai lá, retira o cadeado do oficial e deixa os outros cadeados. Descumpriu totalmente o procedimento. Rasurar cartões ou etiquetas, rasurar a matriz de isolamento de sistemas. Então, é importante a gente entender que devemos sempre trabalhar na prevenção, não deixar que o acidente aponte o erro. A segurança tem que ser em primeiro lugar, acreditar e também praticar. Aqui nós temos uma outra parte do treinamento que vai falar principalmente da questão do bloqueio e identificação da energia, focada no lockout, que é o bloqueio, e tagout, que é o etiquetamento, que é a identificação. Então, quando se fala em energia, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de energia elétrica, energia mecânica, hidráulica, a pneumática, elétrica, eletricidade, a mecânica, quando tem algum tipo de engrenagem, de movimentação, de material sólido. A hidráulica, algum tipo de líquido que vai ter ali, né, um óleo, por exemplo, água, produto químico. Pneumática, o ar comprimido, a química, a térmica, a gravidade e também a radiação. São tipos de energia que nós estamos dando de exemplo aqui. Então, quando se fala de bloqueio e identificação de energia, esses procedimentos de bloqueio e identificação são a maneira mais efetivas aí para prevenir os acidentes causados pela liberação descontrolada de uma energia perigosa. O objetivo é o quê? A gente garantir um estado de energia zero.
eu tenho que garantir que nenhum tipo de energia, seja mecânica, hidráulica, pneumática, elétrica, ela esteja presente naquela máquina ou equipamento. Para ter certeza de que não haverá ali um acionamento inesperado do equipamento ou liberação acidental da energia perigosa, certo? Então, eu faço o bloqueio para quê? Para que a pessoa que vai fazer a manutenção, a limpeza, o reparo, ou até mesmo ali algum tipo de setup, né, de troca de ferramentas, ela está numa zona de risco da máquina, eu tenho que garantir que não tenha movimentação para não atingir nenhuma parte do corpo e não ter um acidente grave. Aqui a gente tem um exemplo, né, do bloqueio, lockout, que é um cadeado, e a identificação do tagout, certo? Não opere, não ligue. Eu preciso das duas situações. Eu preciso do bloqueio e eu preciso da identificação. A identificação sem o bloqueio ou o bloqueio sem identificação vai estar incompleto. Então é fundamental estar utilizando essas duas situações. Como aplicar o bloqueio de identificação de energia? Nós vamos dar aqui 10 passos de como fazer isso de forma simplificada. O primeiro é a preparação. Eu tenho que identificar a energia envolvida, os tipos, as fontes, os perigos e os dispositivos de controle existentes, por exemplo, botoeira, chave, válvula. Eu posso identificar isso. O que é fundamental? Eu tenho um mapa de bloqueio. Pronto. Se a empresa não tem, vai ter que se fazer na hora. Por isso que é importante identificar. O ideal é a empresa ter uma matriz de bloqueio. Mas se ela não tem, o primeiro passo é identificar isso. Ou através da matriz de bloqueio, ou através de uma equipe técnica especializada no momento da manutenção. O segundo passo, eu tenho que fazer uma comunicação inicial. Eu tenho que comunicar todo o pessoal envolvido, incluindo o seu supervisor ou o supervisor da área que você irá desligar e bloquear o equipamento. Essa comunicação, ela é obrigatória. O terceiro passo, eu tenho que fazer o desligamento. Eu vou desligar o equipamento através de todos os dispositivos normais de controle, botão de parada, chave liga-desliga, válvula, entre outros. O quarto passo, o isolamento. Isolar todas as fontes de energia do equipamento. Na maioria dos casos, existem várias fontes de energia na máquina. Para tanto, poderá ser necessário desconectar, por exemplo, cabo de força, desligar chaves gerais, retirar fusível, fechar válvulas mestras, flangear tubulações. Então, isso tem que ser verificado. E o quinto passo, o bloqueio e a identificação. Bloquear as fontes de energia com dispositivos de bloqueio adequado e afixar conjuntamente uma etiqueta devidamente preenchida. Esse é o lockout e o tagout, bloqueio e também a identificação. O sexto passo, descarga da energia armazenada. Mesmo ali após desligado, bloqueado, um equipamento ou instalação pode ainda apresentar ali alguma energia armazenada. Por exemplo, eletricidade estática, partes aquecidas, pressão residual em tubulações. Então, eu tenho que fazer essa descarga. Essa energia ela deve ser dissipada aí através de procedimentos como aterramento, bloqueio de partes móveis, calço de peça suspensa, a purga de tubulações e resfriamento de partes aquecidas. Se possível, um novo acúmulo posterior de energia armazenada, a gente tem que fazer o quê? O monitoramento. O sétimo passo, eu tenho que fazer o quê? Verificar o isolamento. Teste o equipamento para assegurar que ele não pode ser energizado. Se for necessário, utilizar instrumentos de medição durante os testes, certificar que ninguém está em contato com esse equipamento. O oitavo passo, execução da atividade de segurança. Finalmente, a gente pode garantir que temos um estado de energia zero, que é fundamental, e a total segurança para a realização dos serviços necessários junto ao equipamento. O nono passo é o restabelecimento da energia. Uma vez que foi encerrado o serviço, a gente tem que certificar que todas as proteções foram reinstaladas e o equipamento está seguro para voltar a operar. É importante e fundamental assegurar que ninguém está em contato, retirar os dispositivos de bloqueio e etiquetas, acionar e testar o seu funcionamento. E o décimo e último passo é a comunicação final. Comunicar todo o pessoal envolvido, incluindo ali o supervisor da área, que o equipamento de instalação está operacionalmente em operação novamente. Isso é fundamental. Algumas situações especiais, por exemplo,
Quando ali há diversas pessoas trabalhando no mesmo equipamento ou instalação, cada uma deve colocar seu próprio dispositivo de bloqueio e etiqueta. A gente falou, eu não posso entrar numa máquina de equipamento com somente um colega meu de trabalho bloqueando. Portanto, a gente sempre fala que existem as travas especiais que permitem a aplicação de vários cadeados, que é essa trava aqui que a gente está mostrando, né? Posso colocar vários cadeados simultaneamente. Quando tem ali a mudança de turno, de equipe, durante essa mudança, os equipamentos que precisam ser mantidos sem energia não devem ficar desbloqueados. O empregado que está encerrando o turno deve aguardar o companheiro aplicar seu dispositivo de bloqueio e identificação para retirar os seus. Ou seja, eu vou trocar de turno ali, eu estou trabalhando no equipamento, eu tenho que esperar um colega que vai me substituir chegar, eu retiro o meu cadeado, ele coloca o dele. E com a presença do oficial de bloqueio, no caso. Quando tem ali a impossibilidade, que é muito comum, de aplicação do bloqueio, eventualmente pode ter uma situação assim, onde é necessário manter o equipamento sem energia, devido a restrições técnicas, não é possível aplicar o dispositivo de bloqueio. O que a gente tem que fazer? Envolver o setor de segurança do trabalho, SESMIT. Aplicar ali uma etiqueta de identificação e advertência no mesmo local onde será aplicado o bloqueio, designar ali um funcionário responsável para garantir que a fonte de energia seja acionada e o mesmo deve manter em contato visual constante com essa fonte. Então, para isso aí tem um programa de controle de energia perigosa, né? Que acontece? Que a gente pode deixar claro para vocês aqui, que a violação de um dispositivo de bloqueio só deve ser feita em situações excepcionais, como perda de chave, ausência do funcionário responsável ou não identificação do mesmo. E tem que ter uma autorização formal do supervisor ou gerente da empresa. Essas chaves reservas e chaves mestras só devem ser utilizadas nessas situações. Para tanto, deve ser preenchido um formulário específico, garantindo que aquela pessoa, por exemplo, não esteja na máquina de equipamento. A violação disso aí, não autorizada de um dispositivo de bloqueio, utilizado sem a permissão da chave reserva ou rompimento proposital de um cadeado, por exemplo, deve ser considerado dentro de uma empresa ali uma falta grave. E o responsável por isso está sujeito à aplicação de medidas disciplinares, porque pode acontecer uma fatalidade dentro da organização por isso. Pessoal, esse foi o nosso treinamento de bloqueio e identificação de energia, bloqueio de energia perigosas, lockout, tagout, que é um treinamento que é utilizado dentro do curso de NR10, dentro do curso de NR12. É fundamental para você que trabalha com manutenção, que precisa de acessar uma máquina, um equipamento, que precisa de bloquear uma máquina. Tem vários procedimentos que as organizações utilizam aí, mas é importante, é fundamental você não acessar máquina ou equipamento que não esteja bloqueada, que não foi feito teste de energia zero, seja ela elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica, não importa a fonte de energia, o que importa é que você entre na máquina para fazer a atividade de forma segura e que essa máquina esteja totalmente com energia zero. Você que é um profissional de saúde e segurança do trabalho tem que garantir que seja feito dessa forma. Às vezes a empresa não tem um procedimento bem definido, mas é fundamental fazer uma análise preliminar de risco quando não tem um procedimento, envolver manutenção, engenharia, produção, todos os setores ali para saber como será feito aquele bloqueio, como será feita aquela atividade, e o acompanhamento do profissional de segurança é fundamental. Você que é executante, na dúvida, não faça. Chame alguém da manutenção, principalmente envolva a segurança do trabalho para que você faça de forma segura a sua atividade. No Brasil e no mundo já morreram muitas pessoas por não bloquear um equipamento, uma máquina de forma correta. E isso pode ceifar a sua vida e de outras pessoas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, desse treinamento, curta, compartilhe, comente, traga as suas dúvidas para a gente aqui nos comentários, traga a sua contribuição, a sua crítica, o seu elogio, para a gente trazer todos os dias aqui conteúdos relacionados à saúde e segurança do trabalho e deixar cada dia mais as pessoas mais